Daniel capítulo 3. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara,
do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E, rapidamente, estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego.
e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Elã, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elã, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elã, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu
Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Babilônia.